Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Ajuste Fora. Quero agradecer a você que está acompanhando o nosso programa aí no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Nosso muito obrigado. A gente conversa hoje sobre a hipertensão ou pressão alta, como é conhecida popularmente, que é o aumento da pressão que o sangue faz ao circular pelo corpo. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Pasqualino, tudo bem? Boa tarde, Caio, tudo bem? Sensacional. Meu amigo Zé, Dr. Luiz Antônio Avelar. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. E o programa de hoje com dicas muito úteis, né? Com certeza. Como sempre. A gente vai aproveitar para fazer a nossa consulta aqui com o doutor, né? Oi, Zé, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Espero que também a pressão arterial esteja também tudo bem, né? Eu acho que houve aqui, eu corri um pouquinho, acho que houve alguma alteração aí. Se o doutor tivesse termômetro, eu ia pedir para dar uma medida aí que preocupa, né? Boa tarde ao ilustre colega de mesa, Rogério. Boa tarde, ilustres convidados. E boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Bom, agora eu apresento para vocês o convidado do nosso programa de hoje, que já foi anunciado pelos nossos debatedores, o cardiologista Luiz Antônio Avelar. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os debatedores, telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez, principalmente esse dia de hoje. A gente vai falar um pouco sobre hipertensão e como a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Obrigado, meu doutor. Bom, para chegar a cada parte do organismo, o sangue é bombeado pelo coração, exercendo uma força natural contra as paredes internas das artérias. Os vasos fazem certa resistência contra essa passagem, determinando assim a pressão arterial. Essa pressão varia ao longo do dia, dependendo das condições de esforço, por exemplo. No dia 26 desse mês é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial aqui no país, né? E a estimativa é que mais de 30 milhões de brasileiros convivam com essa doença, sendo a principal causadora de mortes no país. Doutor, eu queria que você explicasse essa última afirmação que eu dei a respeito dessa ser a principal causadora de mortes do país, né? Porque ela está relacionada com vários outros problemas. É muito importante mesmo a gente começar com essa dica, vamos dizer assim, né? Porque é o seguinte, Caio, a hipertensão, por ela já é responsável por uma grande maioria de mortes. Pior do que a morte são aquelas pessoas que ficam sofrendo, sem qualidade de vida, por um período longo de suas vidas, e na verdade elas estão mais que vegetando do que vivendo, podemos colocar assim. Acontece que a hipertensão, ela também entra na gênese de várias outras patologias, que também podem causar a morte. Então, se a gente pensar nesse aspecto assim, mais macro, a hipertensão é a maior causadora de morte no nosso país. Porque, além dela mesmo, ela entra na gênese de várias outras patologias que também podem levar à letalidade. Então, por isso que essa afirmação, né, de maior causa de morte em nosso país. O que me chocou foi o número de 30 milhões de brasileiros. É um pouco mais que 10% da população, né? As pessoas estão conscientes disso, elas vão buscar ajuda. Olha só, também é interessante, né? Eu acho que vai ficar legal essa mesa de hoje, hein? Olha só. Você vê que dá 10%, né? Sim. Mais de 10%. Na verdade, as estatísticas giram em torno de 18%. Então vamos arredondar para ficar mais fácil com as conversas. Nós em torno de 20%, beleza? Só que se você pegar 20% dos hipertensos, apenas 11% dos que sabem ser hipertensos tratam corretamente. Opa. Por isso esse enorme fator de causa de morte, porque as pessoas não tratam corretamente. Explico por quê. Porque ela não dá sintoma. Aproveitando também para falar que ela é uma doença silenciosa. E em sendo doença silenciosa, a pessoa não sente nada. Tratar por quê? Por que eu vou tomar remédio se eu não sinto nada? Vou ser penalizado com uma coisa, né, ela pensando que se eu não sinto, por que eu preciso fazer alguma coisa? Então, essa doença silenciosa, a gente precisa tomar muito cuidado
E por isso que a gente recomenda a aferição, medição, seja lá como a pessoa quiser entender, fica mais fácil para ela, periodicamente. Mesmo aquelas pessoas que não são hipertensas ou não são sabidamente hipertensas. Mas para os que são sabidamente hipertensos, os que precisam tomar medicação, que eles façam controle periodicamente, converse muito, consulte com o seu médico, para ver qual a periodicidade que naquele caso específico ele tem necessidade de fazer acompanhamento. Entendeu, Zé Lúcio? Entendi, mas é aquela preocupação, né? Tem um dia aí nacional, como o Caio enfatizou, a pressão arterial é do cotidiano. Todo mundo fala em pressão. Qualquer coisa que tem, todo mundo, né, doutor, acha que é uma crise hipertensiva e tal. Essa é a preocupação. A primeira coisa é isso, todo mundo pensa. Então, acho que essa é a preocupação. E eu acho que esses números aí, às vezes, até mais. Porque a gente vê que aqui o ideal seria 12/8. Mas a gente sabe que durante o dia a pessoa pode começar com 12/8, mas depois já está alterado, porque isso depende do ambiente de trabalho, depende do sistema imunológico da pessoa, depende do grau de estresse, não é isso? Então eu acho que isso tudo é causador. Ou, além disso que eu falei para o senhor, ou é mais a questão de alimentação e falta de exercício e sedentarismo. Muito bom também. Falei que a mesa ia ser boa? Olha só. Tudo isso que foi falar, que o Zé Lúcio falou, entra na gênese como fator causal da hipertensão arterial. Hoje as pessoas vivem muito mais, né, Zé Lúcio? Já se morreu aos 30 anos, que era a idade média de vida, lá nos primórdios. Isso veio aumentando, hoje a idade média é em torno de 83 anos. E o que isso acontece, assim, né, para a gente começar a sistematizar as coisas? O envelhecimento da pessoa, ela envelhece como um todo, então as artérias também envelhecem. E esse envelhecimento das artérias faz com que elas ficam mais enrijecidas, mais endurecidas, para ficar mais fácil para o nosso telespectador entender. E esse endurecimento das artérias faz com que a artéria, não se adapte. Porque se imagina, o coração bate, empurra aquele punhado de sangue para frente. Vamos fazer assim no modo simples para as pessoas entenderem. Ela tem que acomodar um volume de sangue, mas para ela fazer isso, ela tem que dilatar um pouquinho, né? Uhum. Então, as artérias, com o batimento do coração, ela faz um movimento de dilatação, que no enrijecimento dela, ela não faz. Então, o que acontece? A pressão dentro dela, a artéria, fica aumentada. E quando a gente vai medir a pressão, que a gente usa o braço, a gente percebe isso, mas o que está acontecendo é um aumento da pressão dentro da artéria, que reflete numa tensão na parede dela, a artéria. E aí a gente tem o aumento da pressão, que quando a gente mede está com pressão alta, né? Ou está com pressão normal. Então, um dos fatores é esse. E aí tem outros fatores, sedentarismo, cigarro, uso de anticoncepcional, né? História familiar, que a gente não tem como evitar. Cigarro, essas coisas são fatores que a gente não tem como evitar, né? A genética, a história familiar. Mas cigarro, falta de exercício físico, né? Tudo isso pode ser melhorado. A partir do momento, a gente pode tirar, fazer com que alguns fatores, é bom que o telespectador saiba disso, tem uns fatores que nós não conseguimos mudar. A sua história familiar. Se você tem o pai ou mãe ou avós hipertensos, você não tem como mudar isso. Mas a falta de atividade física, a pessoa pode mudar. E pode melhorar a sua qualidade de vida através de melhorar a sua condição de hipertensão ou de pressão normal, seja lá como for. Ou, no mínimo, que ela deixe de ser tão alta. Porque ela não vai baixar mesmo, não vai ficar boa, mas ela não vai ser tão alta. E é importante que o telespectador saiba disso, sabe, Caio? Porque ele pode fazer alguma coisa. E sobre alimentação que você falou, Zé Lúcio, a alimentação também é muito importante. São vários fatores, ela é multifatorial. A hipertensão é multifatorial. São vários fatores, e às vezes alguns fatores até simples, mas que no conjunto faz uma diferença muito grande. Dos principais que a gente pode falar, da alimentação, o principal é o sal, o uso abusivo do sal, porque ele aumenta com certeza a pressão, por ele só. Entendeu? Então, esses fatores todos, inclusive alimentação, falta de atividade física, tabagismo, né? O sexo da pessoa também que não tem como mudar, né? E aqui nós estamos falando de sexo genético, né? Não estamos falando de opção sexual, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O estilo de vida da pessoa, aquela pessoa que alimenta mal, com muitas gorduras e frituras, não cuida, a pessoa que tem a gordura abdominal, o volume da circunferência abdominal também é um fator importante na gênese da hipertensão. Então, são vários fatores que entram na formação da hipertensão arterial.
O estresse, como o Zé Lúcio anunciou antes, também faz parte? O estresse, o telefone celular é um problema, Caio. Porque as pessoas às vezes ficam sem bateria, a pessoa não sabe o que faz, a pessoa quer mexer no WhatsApp, aí a pessoa fica estressada naquele momento. Às vezes é um estresse agudo, e isso aumenta a pressão. Naquele momento, a pressão pode aumentar um pouco. Então o estresse é um fator primordial na gênese da hipertensão. Então, já que a gente está reunindo esses fatores, a gente pode falar que a sociedade atual ela sofre mais de hipertensão do que há décadas atrás, onde não existia tanta tecnologia, onde a alimentação era um pouco menos industrializada. Eu entendi muito bem a sua pergunta, onde você quer chegar. Eu acho assim, pode, e com certeza é. Mas não é só isso, os próprios números mostram isso, entendeu? O número de hipertensos hoje é muito maior que era antigamente. Né? Porque na época, né, você é muito jovem, mas na época dos seus pais, por exemplo, né, Juiz de Fora é uma cidade maior, mas quem é da cidade interior, os pais iam visitar os amigos, os parentes. Né? Hoje não, porque a pessoa fica em casa, vendo televisão, mandando mensagem. Quer dizer, o ir na casa do outro, conversar com um amigo, a gente senta aqui, como que a própria mesa de debate, com certeza está tendo um efeito terapêutico para nós quatro aqui, porque nós estamos conversando, trocando ideia. E isso faz com que a pessoa relaxe um pouco, apesar da tensão da gente estar falando. Né? Não para vocês, que já estão acostumados, mas esse bater papo, isso faz muita diferença. E hoje não tem mais isso. Né? A tecnologia, como você diz, ela, se por um lado ela ajuda, por outro lado ela prejudica, porque as pessoas conversam menos. É muito comum você estar no restaurante, as pessoas deviam estar lá conversando, saboreando aquele alimento, seja lá qual for a sua opção, vão lá mexendo no celular, mandando WhatsApp, às vezes até para quem está na mesa, junto com ela mesma. Até mesmo dentro de casa, né, a conversa entre pais e filhos às vezes acontecem por meio do celular. Bom, a gente ainda tem muita coisa para conversar sobre esse assunto, a gente vai fazer a primeira pausa do nosso programa e já voltamos.